Olá, queridas e queridos. Aqui vai mais um vídeo de uma série de vídeos que eu prometi fazer para ajudar vocês na resolução da avaliação. Bom, a atividade que eu escolhi, selecionei aqui pra gente é essa aqui. Vamos ao enunciado, né? A questão diz o seguinte: na figura abaixo, né? Deixa eu mudar a cor desse piloto. Na figura abaixo, essa figura aqui, uma força F empurra o bloco A, perdão, né? Que empurra o bloco B, ok? E aí, sendo o valor de F igual a 20 newtons, a massa do bloco A igual a 3 kg e a massa do bloco B igual a 2 kg, determine a aceleração e a força que o bloco A exerce no bloco B. Bom, pessoal, como eu disse na sala de aula, esse tipo de questão, para a gente resolver, a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar o diagrama de blocos, ok? Então, o que é o diagrama de blocos? É uma técnica que eu utilizo, né, para explicitar quais são as forças que estão atuando em cada bloco. E aí sim eu posso calcular as forças resultantes em cada um desses corpos e determinar o que se pede. Então, já desenhei aqui os blocos isolados. Então, analisando, o que é que eu tenho? Eu tenho uma força, né, F, do lado esquerdo empurrando o bloco A, ok? E o que é que acontece? A consequência da força empurrar A vai fazer com que A empurre B, ou seja, A vai exercer uma força no bloco B, por isso que eu vou botar força de A em B, né? Que vai fazer o bloco B também se movimentar no sentido da esquerda para a direita. E aqui, pela lei de ação e reação, se A exerce uma força em B, B vai reagir. O que é que diz a terceira lei de Newton? Que a toda ação corresponde a uma reação de mesma direção, mesmo módulo, mais sentidos opostos. Ou seja, a reação de B vai estar no sentido oposto da força que A aplica em B. Então, no sentido oposto, eu vou ter também força de B em A, ok? Essas duas forças, ó, F de A em B e F de B em A, são os pares ação e reação. E elas têm o quê? Módulos iguais. Bom, agora, o que é que a gente percebe da figura? A gente percebe da figura que o corpo está se movimentando, o conjunto está se movimentando da esquerda para a direita, né? Então, o que é que está acontecendo? Nesse caso, então, todas as forças que apontam para a direita, né, vão ser positivas. E todas as forças que apontam para a esquerda vão ser negativas. Negativas porque está contra o sentido do movimento, ok? Então, o que é que eu posso fazer aqui, né? Então, eu sei que F vai ser positivo, F de A em B, F de B em A negativo e F de A em B positivo, né? Pronto. Agora, o que é que eu faço? Né? Agora, eu vou calcular a força resultante em cada bloco, né? Lembrando que força resultante é igual a massa vezes aceleração. A gente falou isso na sala de aula, ok? Então, vou calcular primeiro a força resultante no bloco A, né? Então, só me interessa as forças que estão atuando em A. E quais são as forças que estão atuando em A? F de B em A e F, ok? Então, força resultante em A vai ser massa de A vezes a aceleração, vai ser igual a F, né? F menos F de B em A, ok? Bom, e a força resultante em B, que é massa de B vezes A, vezes a aceleração, o que é que eu percebo? A única força que atua em B é F de B
em A, F de A em B. Então eu vou ter aqui a força resultante em B vai ser F de A em B. Bom, pessoal, essa equação já me dá conta de calcular o que a questão pede, né? Então, para eu encontrar a aceleração, que é o que está na questão, para eu encontrar a aceleração, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas equações, ok? Vou chamar aqui a equação 1 e aqui a equação 2. Então, somando a equação 1 e a equação 2, né? Ou seja, somando o que está do lado direito, antes da igualdade, com o que está antes da igualdade, e o que está depois da igualdade com o que está depois da igualdade, eu vou ter o seguinte, eu vou ter, vou dar a cor do piloto aqui, somando essa parte aqui, eu vou ter MA vezes A mais MB vezes A vai ser igual, agora somando essa parte aqui, né? F menos F de B em A mais F de AB. Bom, como eu disse a vocês, esses aqui são os pares ação e reação. Então, um negativo e outro positivo. Isso é ótimo. Por quê? Porque eu posso chegar aqui, ó, e cancelar. Então, essa equação vai me dar, vai sobrar MA vezes A mais MB vezes A igual a quem? O único que sobrou, igual a F. Agora, voltando para o enunciado da questão, eu tenho o valor de F, né? Tenho o valor de F, eu tenho o valor da massa de A e eu tenho o valor da massa de B. Se eu substituir esses valores nessa equação aqui, só vai faltar determinar quem? Exatamente quem eu quero, o F, né? Então, vamos fazer isso, né? Então, a massa de A, deixa eu ver aqui, 3, né? Então, a massa de A é igual a 3. 3 vezes a aceleração, mais 2 vezes a aceleração, vai ser igual a força igual a 20. Lembrando que a massa de B é igual a 2, ok? Então, somando isso aqui, eu vou ficar 5A igual a 20. Então, a aceleração vai ser igual a 20 sobre 4. A aceleração vai me dar o quê? Eu fiz uma coisa errada aqui, desculpa. 20 sobre 5. A aceleração vai me dar, então, aí, ó, 4 metros por segundo ao quadrado. Determinei a aceleração. Perfeito. Ok? Bom, o que é que eu faço agora para determinar a força, né? A força que o bloco A exerce no bloco B. Bom, eu vou voltar às minhas equações. Eu tenho duas equações, a equação 1 e a equação 2. Vou escolher sempre a mais fácil. Por quê? Como A e B tem módulos iguais, né? Que a gente já sabe, que a terceira lei de Newton diz isso. Tanto faz eu achar, como F de A e B e F de B em A tem módulos iguais, tanto faz eu determinar F de A em B ou F de B em A, ok? Eu vou achar o mesmo resultado. Então, eu vou escolher a que eu achar mais fácil. Eu acho mais fácil essa equação aqui. Então, né? Eu tenho... Vou fazer aqui no cantinho. Então, eu vou ter a massa de B vezes a aceleração vai ser igual a F de A em B.
que é a massa de B? A massa de B é 2. E a aceleração a gente achou agora, 4. Ou seja, F de A em B vai ser igual a 2 vezes 4, 8. Não é isso? Ou seja, eu vou ter que F de A em B igual a 8 newtons. E aí eu respondo também a minha questão toda. Ok? Queridos, abraço.